psicopedagoga Esther Shapiro para falarmos do seguinte assunto: a crise econômica e educacional do país. Boa tarde, Esther, tudo bem? Oi, Denise, boa tarde. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês de novo. Eu que agradeço pela presença. Estar aqui. Esther, o país parou. Você acha que essa seria a forma mais clara de a gente dizer que as famílias estão mais preocupadas e que essa crise realmente está atingindo a população? O país está parado economicamente, né? Mas educacionalmente, embora a gente viva uma crise já há bastante tempo na área educacional, eu sinto que as pessoas vêm se conscientizando da necessidade de estudar, de se aprimorar, de capacitar, de fazer algo novo. Eu entendo que a crise é um momento muito difícil, mas ela é um momento de oportunidade para que a gente supere obstáculos, né? Para que a gente avance, para que a gente saia desse clima parado, dessa coisa de não produzir. É um momento que você vai emergir com uma novidade, com um planejamento mais empreendedor, né? E criar soluções para reverter esse quadro, pelo menos dentro da sua casa, dentro da sua família. Então, ele é um momento propício para mudanças, para as novas mudanças. E quais seriam as melhores formas de as famílias estarem resolvendo esses problemas ocasionados pela crise? A crise econômica, ela abala muito as famílias, né? Principalmente quando gera desemprego, quando as pessoas não têm oportunidades de trabalho. Eu acho que a família tem que estar unida, tem que estar todo mundo participando, sabendo o que está acontecendo, entendendo as dificuldades, economizando, buscando juntos soluções para que a situação fique confortável para todos, né? Porque é um momento de desconforto, é um momento que falta, que vai mexer até com a alimentação, vai mexer com a saúde, de repente a pessoa pode desestruturar até algumas famílias também, né? Exato. Então, muita calma nessa hora, muita cumplicidade, amizade entre essa família, muito diálogo, que eu acho que é a palavra-chave para tudo. E criar soluções dentro da própria família para resolver os problemas, né? O provedor dessa família está sem ganhar, ele vai pensar numa atividade que ele possa fazer freelancer, em alguma coisa que ele possa contribuir com alguém, com alguma coisa. Eu acho que tem que buscar uma oportunidade para reverter esse quadro. Eu acho que, no sentido educacional, aqui no Brasil, a educação ela não é muito voltada para o empreendedorismo. E você ser empreendedor é justamente isso, é você buscar novas oportunidades, novas fontes, novas ideias, né? Porque como ele, várias pessoas estão passando pela mesma situação. Com certeza. Né? Então, quem sabe ele não encontra uma forma de ajudar o outro e se ajudar também. Né? Então, esse espírito também de coletividade, uma condução escolar única, que possa levar e trazer todos os filhos na escola, dividir uma pessoa que cozinhe, enfim, pensar em formas de melhorar. Agora, tudo isso em conjunto, dentro das possibilidades, dialogando, conversando. Você tocou no ponto bom, Esther. E quando envolve os filhos? Os pais, eles devem passar essa situação, que a família, no caso, essa crise, eles devem compartilhar com os filhos também? Estou certa que sim, Denise. Eu acho que os filhos, mesmo tendo a sua infância preservada, eles precisam ter pé no chão. Existem muitas famílias que acham que precisam preservar e as crianças acabam vivendo num mundo que não é real. Eu não vejo isso de modo nenhum como uma forma positiva para o desenvolvimento dessa criança e de um futuro adulto. Ele, desde cedo, lidando com formas de resolver problemas, aprendendo a ter um consumo consciente, né? Pensando na coletividade. Eu acho esses valores, quando a gente fala em crise, entra muito em crise de educação, em crise de valor. Não é só da crise educacional que as faculdades do país estão
sabe, à beira assim, do caos. Sim. Não é, enfim, essas questões que são emergenciais, mas a educação de cada um de nós, daquela educação que a gente recebe em casa, da preocupação com o outro, sabe, do cara não estacionar num lugar proibido, porque ele vai atrapalhar o acesso de todo mundo naquela rua. Sim. Hoje eu vejo um pensamento muito individualista, é cada um por si, então salve-se quem puder. E aí, com isso, as pessoas cada vez vão se tornando mais agressivas, vão fazendo o que querem, vai gerando uma violência. O cara me para no outro dia, tem uma escada para descer para o ponto de ônibus, uma escadinha. O cara estaciona o carro na frente da escada. Claro, desrespeito, né? Desrespeito a todo... Quando você passa ali e vê a situação que você não consegue acesso à escada para descer, a vontade que dá, a fúria vem. E você, com certeza, se você não né? tiver bons valores, boa educação, a sua vontade primitiva... É a educação que conta, né? Exatamente. A sua vontade primitiva é de... Eu vou destruir esse carro, eu vou quebrar, eu vou lesar ele de alguma forma. Então, se você não tiver uma base muito boa educacional, para reprimir essa agressividade que é inerente do ser humano, né, e que realmente te dá raiva. Você faz e outros fazem, riscam o carro todo. Por que meu carro ficou todo riscado e tal? Porque você atrapalhou alguém. Agora, então tem que ser pensamento, cara, poxa, eu não vou estacionar aqui, porque aqui passam alunos de escola, ali tem uma escola perto, para eles darem a volta para descer é um transtorno muito maior. Perigoso também, perigoso. Né? Enfim, então, eu acho que o pensamento educacional, quando a gente fala em educação, que é muito amplo, a gente tem que pensar na educação que a gente dá aos nossos filhos e que a gente recebeu dos nossos pais. Quais são os nossos valores? O que a gente acredita? O que eu posso fazer de bom por mim, pela minha família e para o mundo, para a coletividade como um todo, né? Porque uma vez que a coletividade toda pensar dessa forma, se cada um fizer a sua parte, com certeza a gente vai ter um mundo melhor, né? Um momento menos dolorido nesse momento de crise. Então, eu penso que é preciso refletir sobre essas questões que são mais amplas, dentro de casa, sabe? Muitas vezes os pais ensinam os filhos que eles têm que levar vantagem. E não só dentro de casa também, né, Esther? No caso, a educação, ela tem que estar também dentro da escola, esse contexto da educação também tem que vir um pouquinho, não só da família, mas a escola também tem que ajudar bastante, né? Denise, olha, a escola se preocupa muito com isso, mas o que a gente vem percebendo dentro da escola é que os pais andam delegando muito para a escola essa função de valores. Caso meio que empurra para a escola, os né? valores vêm de casa. Que faltam dentro de casa, né? Até mesmo, por exemplo, às vezes os pais vão contra a escola, vão contra os professores e deixam isso claro para os filhos. E os filhos, até numa questão de indisciplina ou de agressão, violência, eu estou pagando, meu pai paga a escola, ou na escola pública, você tem que me aturar. Sabe, uma postura que isso não tem como, isso vem de casa. A escola, claro, ela não pode deixar de cumprir o seu papel, ela tem que fomentar todas essas questões, que elas são muito mais importantes do que estudar determinados conteúdos que a gente não sabe para quê. Então, cidadania, conceitos como, né, cidadania, empreendedorismo, sabe? A situação econômica, uma leitura da realidade, eu acho que é fundamental. Então, voltando à sua pergunta, contextualizar essas crianças desde cedo e fazer com que elas valorizem o que elas têm. Percebam o quanto é necessário aquilo que pode vir a fazer falta e aquilo que não vai fazer falta. Porque a gente consome muita coisa que a gente não precisa. Sim, quando pode, tá bom. E isso também a gente deve passar para os filhos, né? Para não estar tendo o consumismo aí excessivo, desnecessário, né? Com certeza. Vamos pensar mais no ser do que o ter. É um discurso que a gente vem falando há muito tempo, mas cada vez a coisa está se perdendo, né? O ter ficou muito acima, então eu tenho que ter um bom carro, sim, eu tenho que ter uma boa roupa, um bom apartamento. E que tipo de pessoa sou eu? De que forma eu contribuo, né, para o mundo melhor?
Eu acho que essas perguntas são muito importantes. E muitas vezes isso pode deixar um pouquinho os nossos valores de lado, né? Porque a gente coloca muita coisa não tão necessária na nossa vida, no nosso dia a dia, na frente, né? Com certeza, Denise. Então, para a gente finalizar, eu queria saber de você se esse seria o momento oportuno para a gente refletir sobre a crise do país, sobre a crise de valores e também sobre a crise educacional que a gente está vivendo no país hoje. A gente olha com certeza, né? Como eu falei no início, o momento é mais do que propício para isso, para a gente pensar no que realmente interessa, no que realmente vai fazer mudar. A gente tem potencial, o Brasil tem recursos naturais maravilhosos, as pessoas, elas são muito capacitadas, elas são capazes. Nós temos um povo lindo, um povo maravilhoso que é capaz de produzir. Agora, eu penso que sem educação, sabe, sem um comprometimento social, político, a política da educação no Brasil tem que ser repensada, tem que ser discutida, para que a gente saiba, em momentos difíceis, saber lidar com determinadas situações, né? Para ninguém se desestruturar, para que a gente não perca a mão das coisas. E pensando bem, se isso tivesse sido pensado lá atrás, a gente poderia não estar passando por isso hoje. Com certeza, né, Denise? Com certeza, porque essa crise vem lá de cima, né? Da gente, das questões lá de cima que a gente vê errada, que a gente gostaria muito que melhorasse e que a gente erra na hora também que escolhe os nossos representantes no governo, né? Uma educação melhor para isso, para reivindicar com razão, reivindicar sabe, assertivamente, reivindicar com educação e para realmente mudar o que a gente acha que está errado. Eu acredito que só através de uma grande reflexão sobre a educação e a prática dessa educação é que a gente vai conseguir ter um país melhor. E eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que o momento é esse, a hora é essa e a gente pode sim fazer pelo menos um Brasil melhor. Então tá bom, Esther, eu queria agradecer muito a sua participação hoje aqui no Metropolitano e por estar esclarecendo também um pouquinho mais desse assunto que gera tantas dúvidas, tanto para nós quanto para os telespectadores de casa. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui eu hoje, que agradeço, Denise. Obrigada, adorei estar aqui com você. Obrigada. E essa edição do Metropolitano fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Fiquem agora com a programação da NGT. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.